O chefe era casado. Ela sabia. Mas o que ele fazia com ela no escritório? O elevador rangeu e ela engoliu o riso que sempre vinha quando a notícia começava a rodar pela equipe. Não era boato, era uma certeza que cheirava a café velho e ar-condicionado. O chefe tinha 2 vidas. Por fora, a gravata impecável, os almoços com a patroa, fotos bem ensaiadas no Instagram. Do lado de dentro da sala 14B, um universo paralelo onde as regras eram outras. Ana nunca julgou por impulso. Trabalhadora, zero drama. Mas havia uma pequena pasta azul na gaveta da mesa dele. O tipo de objeto que não deveria pertencer a um homem que, oficialmente, repetia que família vem primeiro. A pasta tremeu na mão dela quando um dia, por acaso, as chaves do chefe ficaram sobre o teclado. O silêncio dela naquele minuto custou 2 respirações. Ela poderia devolver sem abrir, como qualquer funcionário faria. Ou poderia abrir. Ela abriu. Dentro havia recados queimando em fita adesiva. Bilhetes curtos, horários riscados. Uma foto que não era para estar ali. Não naquele escritório com plantas e certificados na parede. A foto mostrava ele, sorrindo, mas num espaço que não era a sala de reunião. Uma mesa pequena, um café com açúcar derramado, e ao lado, uma mão que não era a da esposa. A mão segurava um bilhete com um apelido que ela já ouvira nas conversas baixas dos corredores. Ana sentiu a primeira onda. Uma mistura de curiosidade e um apertar de garganta. Sabia que aquilo podia ser só mais um erro, uma peça mal colocada no xadrez da vida dos outros. Mas sabia também do poder de uma prova, e que provas, quando se acumulam, mudam destinos. Ela recolocou a foto, guardou a pasta, fechou a gaveta num movimento que traiu a calma que ela não sentia. Ao sair da sala, encontrou o olhar do chefe imóvel, como uma câmera que grava e não julga. Ele sorriu daquele jeito que acomodava a culpa com charme. "Tudo bem, Ana?" Perguntou com um tom leve, como se o assunto fosse um cano entupido fácil de resolver. Nada estava bem. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a apontar para algo maior. Um nome digitado e apagado no computador, um perfume na sala de reunião que não era o da secretária, conversas que morriam quando ela entrava. O chefe sempre tinha uma desculpa pronta para se atrasar, e logo depois, uma mensagem pipocava no celular dele. Ele se afastava uns minutos para voltar com a mesma aparência impecável, como se nada tivesse acontecido. Ela começou a encontrar sinais em lugares banais. Um guardanapo com uma caligrafia conhecida, uma caneta com uma marca de batom leve, um post-it com uma piada que só ela e aquela pessoa entenderiam. A repetição criou um padrão. O padrão virou peso. "Vai falar com alguém?" sussurrou Marcos, seu colega de equipe. Ele tinha o bom senso áspero de quem já viu carreiras ruírem por menos. Ana balançou a cabeça. "E dizer o quê? Meu chefe tem uma vida fora do expediente?" O absurdo da frase não desarmou a tensão, só a transformou em mais fogo. Denunciar sem prova era enterrar a própria voz num processo que, provavelmente, terminaria com ela desempregada. E talvez com a reputação marcada para sempre. O chefe, por sua vez, continuou sua duplicidade em gestos adicionais. Abraços rápidos demais no corredor, mensagens que sumiam quando o telefone passava por sua mesa, convites para conversas rápidas, que tinham a duração de meia hora e o clima de uma sala acesa demais. Ele era habilidoso. Ninguém ousaria acusá-lo com base em olhares. Havia um sorriso público treinado e um privado que se encostava em palavras que não apareciam em nenhuma ata de reunião. Numa quinta-feira, tudo mudou num detalhe minúsculo. A campainha do prédio tocou às 10 da manhã, um horário em que as visitas eram raras. Ana estava na sala com o computador aberto e os olhos cansados de vigiar a linha tênue entre o profissional e o pessoal. O chefe saiu apressado. A secretária atendeu a porta e por um segundo, Ana viu, pela fresta da janela de vidro, o rosto do homem que entrava. O rosto que ela não esperava ver. O rosto que puxava o fio de tudo. O homem passou correndo pelo corredor, a mão estendida para um abraço que não cabia em protocolo. Ele olhou para a sala 14B, para a mesa do chefe e parou. O tempo esticou como um elástico que se prepara para estourar.
Ana não ouviu o som do que aconteceu a seguir. Ouviu a intenção. E naquele segundo, compreendeu que a sua pequena pasta azul não era a única prova. Havia histórias escondidas em ligações, compromissos, desculpas, em cadernos fechados que viravam páginas na madrugada. Ela poderia fingir que não sabia. Poderia voltar ao seu lugar, ao seu ritmo de relatórios e planilhas. Poderia continuar a ignorar as peças soltas. Ou poderia se mover. Ela ficou. Porque ficou claro que, se ela saísse, nada mudaria. Se ficasse, poderia descobrir para quem a verdade fazia mais barulho: para o marido, para a esposa, para o próprio chefe, ou para ela. Foi nesse momento que a secretária anunciou, com a voz calma demais: "Tem um envelope para você, Ana." Ela olhou para a mesa. Um envelope branco, sem remetente. Dentro, só uma folha com uma frase curta, recortada, como se as palavras viessem de um anúncio antigo. Quem guarda, esquece. Quem conta, muda o fim. Ana leu e sentiu o chão do futuro tremer. A câmera do seu dia estava prestes a girar para outro ângulo. E quando girou, revelou algo que ninguém ali esperava. Um acontecimento pequeno, ingênuo, capaz de transformar o jogo por completo. A história está só começando. E cada detalhe vai te surpreender. Se você quer saber o que acontece a seguir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Garanto que a verdade é muito mais complexa do que parece. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. O envelope continuava ali, sobre a mesa. Branco, liso, anônimo. Hesitei. Pela primeira vez desde que entrei nesta empresa, o silêncio parecia vivo, como se as paredes respirassem, esperando uma reação minha. Quem guarda, esquece. Quem conta, muda o fim. As palavras vibravam na minha cabeça. Não tinha remetente, nem uma letra conhecida. Mas o papel era o mesmo dos relatórios internos. Eu sabia. Aquele envelope veio de dentro. De alguém que me via. E talvez, de alguém que também soubesse. Nos dias seguintes, tudo parecia igual, mas não era. Os corredores ficaram mais estreitos, as vozes mais baixas. Meu chefe, Rodrigo, seguia a rotina com uma serenidade quase ensaiada, mas algo nele havia mudado. As pausas entre as palavras. O olhar que demorava 2 segundos a mais quando falava comigo. E o principal, a pasta azul, que sempre estava na sua mesa, tinha sumido. E com ela, parte da minha calma. "Tá tudo bem?" O Marcos perguntou de novo durante o café da tarde. Eu disse que sim, mas o copo de plástico trincou na minha mão quando ouvi a porta da sala 14B se fechar. A sala do Rodrigo. A secretária se aproximou, neutra como sempre. "Ele mandou te chamar." Respirei fundo e entrei. Rodrigo estava de pé, a janela aberta, o casaco pendurado na cadeira. A cidade lá fora, viva e completamente indiferente ao que acontecia ali dentro. "Você abriu a minha gaveta?" Ele perguntou sem rodeios. A pergunta caiu como uma pedra no meio da sala. Eu travei. Ele se virou devagar, com aquele sorriso que usava para clientes difíceis. "Não precisa mentir. Só quero saber até onde você foi." O tom era estudado. Cada palavra parecia ter sido ensaiada. Mantive o silêncio. "Sabe o que é curioso?" Ele continuou. "As pessoas acham que sabem segredos, mas o verdadeiro segredo é saber em quem se pode confiar." A palavra confiar ecoou. Eu percebi o jogo. Ele não queria uma confissão. Queria medir o meu medo. "Eu só encontrei o envelope", respondi finalmente. O sorriso dele se quebrou por um segundo. Rápido, mas visível. "Envelope?" "Sim, alguém deixou para mim, hoje de manhã." O chefe desviou o olhar. Um microgesto. Os dedos batendo 2 vezes na mesa. Irritação contida. "Pode me mostrar?" Tirei o envelope da minha pasta. Rodrigo o pegou, abriu com uma caneta e leu a frase. Por um instante, a expressão dele mudou. Um músculo contraiu no maxilar. "Interessante", disse, devolvendo o papel. "Às vezes, quem quer mudar o fim é justamente quem começa o fogo."
Observei ele guardar o envelope na gaveta. A nova gaveta, a mesma onde a pasta azul costumava ficar. E então eu entendi. Ele sabia que eu sabia. Mas, por algum motivo, estava mais preocupado com quem enviou a mensagem do que com o fato de eu ter visto. Naquela noite, a empresa ficou vazia mais cedo. Mas eu fiquei. A luz fria dos corredores criava sombras longas no piso. Enquanto esperava o computador desligar, ouvi um som vindo da sala ao lado. Um clique. Um papel deslizando na impressora. Nenhum computador estava ligado. Me aproximei devagar. O papel ainda estava quente. Nele, apenas uma linha. Não é ele o problema. É quem o protege. Meu coração disparou. Voltei para a minha mesa. Peguei o celular e tirei uma foto. Mas quando olhei de novo, o papel tinha sumido. A impressora estava vazia. O visor, apagado. Ouvi passos. Rodrigo estava no corredor. Sozinho. Ainda aqui? Perguntou como se nada tivesse acontecido. Estava terminando um relatório. Ele sorriu. Você é dedicada, Ana. Gente assim é rara. Mas, cuidado para não se envolver demais. O tom era doce, mas a ameaça estava ali, afiada como uma lâmina. Desci pelo elevador, com as mãos trêmulas. No reflexo do aço vi meu rosto. Não era só medo, era percepção. Esta empresa não era um prédio. Era um jogo. E alguém estava movendo as peças, comigo dentro do tabuleiro. Na manhã seguinte, Marcos me esperava com um café. Aconteceu algo ontem à noite? O sistema registrou acesso à impressora da sala 14B, mas o arquivo foi apagado. Fingi que não sabia de nada. Mas ele me olhou de um jeito que dizia: eu sei que você viu. Ele abaixou o tom. Você lembra daquele homem que apareceu aqui na quinta? Assenti. Não era cliente. É o irmão da esposa do Rodrigo. Eu parei. As palavras dele ficaram suspensas no ar. De repente, tudo começou a se encaixar. O bilhete, o envelope, o olhar tenso do chefe. Rodrigo não estava apenas traindo a esposa. Ele estava sendo investigado por alguém da própria família. Naquela tarde, a secretária se aproximou discretamente. Deixou um papel dobrado na minha mesa, sem dizer nada. Apenas um olhar rápido, com aquela mesma calma ensaiada. Dentro, uma frase escrita à mão. Eles estão gravando tudo. Senti o peso da descoberta. Não era só um caso escondido, era uma teia. E eu, sem querer, tinha acabado de me tornar o centro dela. O relógio marcava 5:30 quando uma notificação piscou no meu computador. Remetente: anonimoempresa.com. O assunto era apenas a data de hoje. No corpo do e-mail, uma única imagem anexada. Era uma foto tirada de um ângulo que eu não conhecia, mostrando a sala do Rodrigo. Sobre a mesa dele, um pequeno dispositivo de escuta, quase invisível. E abaixo da foto, uma mensagem. Ele sabe que você sabe. Mas ele não sabe que nós sabemos que ele sabe. Cuidado com o Marcos. A próxima peça é sua. Meu mundo parou. Cada sorriso, cada olhar de preocupação do Marcos. Era parte do jogo? Quem era o anônimo? Quem estava me usando? Olhei ao redor. As paredes do escritório nunca pareceram tão finas. Cada pessoa, um possível jogador. Cada gesto, uma possível mentira. O tabuleiro está montado, e queira eu ou não, a próxima jogada é minha. E você? O que faria no meu lugar? Em quem você confiaria? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Se você gosta de histórias de suspense que te prendem até o final, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo episódio dessa trama. Muito obrigada por assistir e até a próxima. A tela do computador, agora preta, refletia o rosto dela. Uma imagem dupla. Ana e o medo. A respiração acelerada, o coração batendo contra as costelas. A primeira coisa que fez, quase por instinto, foi cortar a conexão. Desligou o Wi-Fi. Depois, o celular. O silêncio do prédio era quase absoluto, quebrado apenas pelo ruído fantasmagórico do elevador, subindo e descendo sozinho, como se testasse o próprio eco no vazio. Sobre a mesa, o crachá dela piscava, uma luz vermelha,
insistente. Acesso temporariamente bloqueado. Era oficial. Alguém a havia apagado do sistema. A manhã seguinte trouxe uma normalidade forçada. Sorrisos plásticos na recepção. Bom dias, que não chegavam aos olhos. O cheiro familiar de café fresco. Mas a fachada rachou quando os olhos da secretária desviaram dos dela no momento em que passou. O diretor pediu para você não usar seu computador hoje, disse a mulher, a voz neutra, mas o olhar fixo em um ponto qualquer da parede. Ana apenas assentiu, não perguntou por quê. Sabia que cada palavra, cada reação estava sendo monitorada. Minutos depois, Marcos apareceu ao seu lado, a personificação da ansiedade. Eles estão mexendo nos seus arquivos. Eu vi no servidor. Estão tentando achar o que você salvou. As fotos da impressora, Ana sussurrou. Sim. E mais. Tem gente de fora no sistema. Gente de fora. A frase doía, como um golpe físico. Ana imediatamente pensou no homem que chegara de repente, o irmão da esposa de Rodrigo. Aquele rosto agora parecia conectado a tudo. O envelope, os bilhetes, os acessos noturnos. Estavam usando-a como um canal, uma isca. Às 3 da tarde, o e-mail que todos temiam. Reunião de emergência na sala 14B. Rodrigo, o chefe, estava no centro da sala. A calma em sua voz era mais assustadora que qualquer grito. Houve uma tentativa de invasão ao nosso sistema ontem à noite, ele anunciou. Mas a situação já está sob controle. Quero que todos colaborem com a auditoria de segurança. Os olhares se cruzaram, uma dança silenciosa de suspeita e medo. Apenas um rosto permanecia imóvel, o da secretária. Ana notou o leve tremor na mão dela enquanto anotava as palavras do chefe. Medo disfarçado de profissionalismo. Rodrigo encerrou a fala, mas antes de sair, seus olhos encontraram os de Ana. E você? Fique um minuto. O mundo parou de novo. A porta se fechou. Silêncio. Rodrigo se aproximou, a voz baixa, quase um sussurro. Você acha que eu sou o vilão dessa história? Eu acho que o senhor está escondendo alguma coisa, Ana respondeu, a voz firme, apesar do gelo que subia por sua espinha. Ele sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Todos escondemos. Ele caminhou até a janela, acendeu uma luz lateral que projetou sombras duras em seu rosto. Quer saber por que seu computador foi bloqueado? O estacionamento estava quase deserto naquela noite. Ana caminhava em direção ao seu carro, quando o reflexo de um farol aceso brilhou no vidro. Atrás dela, um sedã preto, motor ligado, vidros escuros. Ela parou, imóvel. O farol se apagou. Nada. Ela entrou no carro, o coração martelando. O retrovisor mostrava apenas a escuridão. No semáforo seguinte, o sedã reapareceu. A cada curva, ele mantinha a mesma distância precisa. Nem perto o suficiente para ser uma ameaça óbvia, nem longe o bastante para ser coincidência. Ela desviou do seu caminho habitual. O carro a seguiu. De repente, o celular vibrou. Número desconhecido. A mensagem era curta. Volte, eles sabem onde você mora. Ana freou bruscamente. A cabeça girava. Respirou fundo e virou o carro, fazendo o caminho de volta para o escritório. As luzes do prédio estavam apagadas. A porta principal, destrancada. O relógio no painel do carro marcava 22h11. O som de um elevador subindo ecoou pela garagem, soando como um alarme. O visor indicava o andar 14. A sala 14B. Ana caminhou pelo corredor escuro, a luz vermelha de emergência pintando as paredes. Empurrou a porta da sala de reuniões. Rodrigo estava lá, sozinho. Sem paletó, a camisa branca com as mangas arregaçadas. O laptop aberto, mostrando uma sequência de pastas. Entre elas, uma com o nome dela. Você voltou, ele disse sem se virar. Você sabia que eles me seguiriam. Eu precisava ter certeza de que você era forte o bastante para ficar. Ela deu um passo à frente. Ficar para quê? Ele fechou o laptop. O olhar dele agora era frio como aço. Para testemunhar. Nesse instante,
O som do elevador soou de novo. Passos apressados no corredor. O homem misterioso, o cunhado de Rodrigo, apareceu na porta, ofegante. Rodrigo, acabou. Eles descobriram tudo. Descobriram o quê? Ana perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Rodrigo não respondeu a ela. Em vez disso, pegou o celular e virou a tela em sua direção. Planilhas, transferências, datas, nomes. Você era o álibi perfeito, ele disse, a voz baixa e letal. E agora é a única que pode provar que eu não agi sozinho. Antes que Ana pudesse processar a informação, as luzes do prédio inteiro se apagaram. Um ruído seco, como vidro estilhaçando, ecoou de algum lugar no corredor. A porta da sala se fechou com um baque surdo, impulsionada por alguma corrente de ar ou força invisível. O silêncio que se seguiu era pesado, elétrico. E no meio dele, o toque insistente de um telefone de mesa que não deveria estar funcionando. Ana olhou para o aparelho, piscando no canto da sala. Na pequena tela, apenas uma palavra: fuja. Ela não sabia quem ainda estava do seu lado. Só sabia que o jogo tinha mudado de nível. E pela primeira vez, o perigo não estava mais em descobrir a verdade, mas em sobreviver a ela. O que Ana deve fazer? Em quem ela pode confiar? A resposta para essas perguntas pode custar a vida dela. Se você gostou dessa história de tirar o fôlego, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história como esta. A sua curiosidade é o que nos move. Obrigado por assistir. E até a próxima. O toque do telefone continuava, insistente, mecânico, como se alguém em algum lugar testasse o quanto o medo podia durar. Eu olhava para aquele aparelho piscando no canto da sala 14B. A palavra fuja ainda tremia na tela, mas a cada segundo, algo dentro de mim gritava o contrário. Ficar era a única forma de acabar com aquilo. Respirei fundo e desliguei o telefone. A decisão estava tomada. Voltei para o computador de Rodrigo, o meu chefe. Ele tinha me acusado de roubar dados, de vazar informações. Tinha transformado minha vida num inferno. Agora, era a minha vez de procurar respostas. O sistema pedia uma senha. A data de nascimento dele? Não. O nome da esposa? Também não. O nome da empresa? Nada. Na quarta tentativa, usei o nome da filha. E o sistema abriu. O desktop dele parecia normal à primeira vista, mas um instinto me fez procurar por pastas ocultas. Eram dezenas. Arquivos, gravações, planilhas de transferências financeiras. E no meio de tudo, uma pasta que fez meu coração gelar. O nome era Ana 2024. Cliquei. O que vi me deixou sem ar. Vídeos, áudios, prints de conversas que eu nunca tive. Montagens perfeitas, criadas para me incriminar por cada desvio, cada fraude que ele próprio cometia. Rodrigo não era a vítima, como ele dizia. Ele era o arquiteto da minha destruição. Ele não estava sendo perseguido. Ele estava me usando como escudo. O som da porta se abrindo me tirou do transe. Era Marcos, meu colega, o único que ainda acreditava em mim. Ele entrou apressado, o rosto suando. Ana, eles estão vindo! Alguém acionou o alarme de segurança do andar. A gente precisa sair daqui agora. Temos provas, Marcos, eu disse, apontando para a tela. Olha isso. Ele forjou tudo. Cada acusação. Então precisamos sair com isso agora. Vamos! Mas era tarde demais. Antes que pudéssemos dar um passo, as portas do elevador se abriram no corredor. E de lá saíram Rodrigo. E ao seu lado, o homem misterioso que me enviava os bilhetes anônimos. O homem que iniciou tudo com a palavra fuja. Duas expressões completamente diferentes. Rodrigo, com um olhar frio, calculista. O outro homem, com o rosto devastado, exausto. Você devia ter ido embora, Ana, disse Rodrigo com uma calma assustadora. E deixar você destruir mais uma vida? A minha vida? Respondi, a voz firme pela primeira vez em semanas. Eu só precisei me proteger. Você que entrou no meio do caminho. Nesse momento, o homem misterioso deu um passo à frente, interrompendo Rodrigo. Basta. Já chega, Rodrigo.
Tudo já foi entregue. Rodrigo riu, um riso seco e sem humor. Entregue a quem? Você acha que alguém vai acreditar em você? A resposta não veio dele. Veio pelo som metálico e impessoal do interfone na parede da sala. Uma voz clara e firme anunciou: Departamento de Auditoria Interna. Todos os acessos a este andar estão sendo monitorados e gravados. Rodrigo congelou. O olhar dele correu da minha expressão para o laptop ainda aberto na mesa, atrás de mim. Na tela, uma barra de progresso brilhava. Upload em andamento. 97%. Ele entendeu tudo naquele instante. O pânico finalmente quebrou sua máscara de frieza. Ele olhou para mim, os olhos cheios de um ódio impotente. Você acha que venceu? Não, eu respondi tranquila. Eu só deixei a verdade trabalhar. A barra chegou a 100%. A tela piscou. O sistema reiniciou, limpo. E do lado de fora, o som de passos pesados e organizados ecoava pelo corredor. A equipe de segurança da empresa se aproximava. O homem misterioso abaixou a cabeça, parecendo carregar o peso do mundo. Minha irmã precisava saber a verdade, ele disse a voz baixa. Ele não traía só o casamento dela, ele traía a empresa inteira. Rodrigo tentou dizer algo, mas foi silenciado pelo som da chave girando na fechadura da sala. 2 seguranças altos, de uniforme, entraram. Senhor Rodrigo, precisamos que o senhor nos acompanhe, por favor. Ele ainda tentou sorrir, aquele mesmo sorriso treinado que usava nas reuniões para encantar a todos. Mas agora era um sorriso vazio. O tipo de sorriso que se apaga quando o poder acaba. Horas depois, o prédio estava vazio de novo. O caos tinha passado. Eu estava sentada diante da janela, olhando a cidade lá fora, que seguia seu ritmo, indiferente à guerra que tinha acabado de acontecer nos bastidores. Marcos se aproximou e me entregou um copo de café. Você acha que tudo isso valeu a pena? Ele perguntou com a voz cansada. Pensei por um momento, pensei no medo, na angústia, nas noites sem dormir. Valeu, eu disse olhando para o meu reflexo no vidro. Porque agora, quando eu me olhar no espelho, vou saber que não fui cúmplice, que eu não fugi. O sol começava a nascer, tingindo o céu e os prédios com um tom alaranjado. A empresa inteira despertava para um novo dia. Um dia com novos nomes no topo e novas histórias sendo escritas. Mas para mim, algo fundamental havia mudado para sempre. Eu tinha encontrado a coragem de não ser mais invisível. Peguei meu celular, abri um novo e-mail e digitei apenas uma frase, como um mantra para mim mesma. Quem guarda, esquece. Quem conta, muda o fim. Apertei enviar, sem destinatário. Um sorriso leve surgiu no meu rosto. Finalmente, era um sorriso meu. Obrigado por assistir a essa jornada. Se histórias sobre coragem e verdade te inspiram, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!